Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Visão Económica aqui no TPH Notícias. Portanto, vamos começar e, como sabe, são notícias económicas. Localizado na Baixa de Luanda, o Centro de Formação Profissional prepara futuros empreendedores no domínio de contabilidade e fiscalidade, auditoria e gestão empresarial. O centro existe há 10 anos e congrega uma academia aduaneira e já empregou 50 jovens em Luanda. Os primeiros passos para o mercado do empreendedorismo começaram a ser marcados muito cedo. Leitão António fez as primeiras tentativas como comerciante de roupas e eletrodomésticos no ex-mercado do Roque Santeiro em Luanda. O empresário agregou missão, visão e valor como estratégia de sucesso. A primeira coisa que eu aconselho sempre é um empreendedor tem que ter características, certo? E as características do empreendedorismo, primeiro tem a ver com a visão. A visão e o sonho é uma das características. Depois a criatividade. Ou seja, existem várias características que o empreendedor deve ter. Mas para ser empreendedor não basta só ser empreendedor, tem que dominar, não é? A gestão, tem que entender a gestão, porque a gestão é a chave para o sucesso de qualquer instituição. Os empreendimentos estão localizados na Baixa de Luanda. A Escola de Formação Profissional prepara técnicos nas áreas de contabilidade, fiscalidade, auditoria e gestão empresarial. Só que durante esse tempo, a trabalhar como despachante oficial, fiz o levantamento no mercado que nós, cá no país, não tínhamos uma instituição de ensino que desse formações na área de comércio internacional. Estamos a falar propriamente em matéria aduaneira, matéria do Ministério do Comércio. Então, tive uma visão de me capacitar mais nessa matéria e depois nasceu esta Academia Nova Aduaneira e Tributária que está a ministrar essas formações no ramo do comércio internacional. Leitão António conta que o caminho em busca da independência financeira não é uma linha reta. Curvas e contracurvas fazem parte do processo. Eu aconselho sempre os empreendedores devem aplicar a boa gestão nas suas instituições, no sentido que essas empresas mantêm no mercado e continuar a empregar pessoas, não é? E não só, também devem ter conhecimento quais são as causas principais que provocam que as empresas vão à falência. Essas causas podem ser na área financeira, área administrativa ou área operacional. É muito importante o empreendedor dominar as causas principais que podem levar as empresas à falência, no sentido de proteger, saber dominar, que isso não acontece e continuar sempre no mercado. Em 10 anos de existência, o grupo criou 57 empregos diretos e 40 indiretos. É bom quando um ser humano tem projetos, tem metas para poder alcançar. Então, quando nós temos um trabalho e emprego, nós nos sentimos útil. Basicamente não conhecia nada sobre o processo aduaneiro. Todo o conhecimento que hoje tenho e toda a experiência que eu tenho adquiri por meio da Academia Nova Aduaneira e Tributária, ANAT, especialmente na pessoa do Dr. Leitão e dos outros colaboradores da instituição. O gestor do grupo empresarial já pensa expandir os serviços da Academia Nova Aduaneira para as províncias que comportam infraestruturas portuárias no país. A administração do mercado do 30 melhora vias de acesso, isso por causa da quadra festiva. No entanto, produtos como a carne nacional apresentam-se nesse instante com preços já elevados. Mais de 200 animais, entre suínos, caprinos, bovinos, são abatidos diariamente nos diversos matadouros do mercado do 30 em Luanda. O preço dos bois subiram muito, está muito alta e aqui os clientes dizem que não estão a entrar. Muito bem. Quanto é que vocês compram, por exemplo, uma cabeça de boi e quanto é que vocês ao retalhar podem tirar numa cabeça? A cabeça de boi depende do tamanho. Nós temos a cabeça de 400, 300, 500, 600, 1 milhão, 1 milhão e tal. Então, tiramos e conseguimos de retalhar, pelo menos conseguir lá uns 5 mil, uns 7, uns 10, depende do dia. Antes nós comprávamos um porco daquele tamanho a 18, 17, agora nós estamos a comprar 28. E agora, aqui no mercado está a revender a quanto?
Nós estamos a revender 35, 38. Quanto à origem dos animais, as províncias da Huila, Cunene e Cuando-Cubango são as que mais se destacam. Metade da pele tem de 6, tem de 7, tem de 8, tem de 3. A qualidade da carne e os preços praticados são motivos de atração dos clientes. Preço, pelo menos os pequenos tem de 25 a 30. O normal tem de 30 a 50, 60. A inscrição das vendedeiras na Segurança Social é uma das preocupações na agenda de tarefas da administração do mercado. Nós estamos a passar por um processo de sensibilização para que as nossas vendedeiras a nível do mercado possam fazer descontos na Segurança Social, de certa forma terem uma sustentabilidade no futuro. Se eu tiver esse cartão, pode me ajudar sim. Os arruamentos estão a ganhar outra imagem, assim como a construção de espaços de trabalho para a polícia e a fiscalização. Nós estamos a fazer agora o trabalho de intervenção naquilo que é o tráfico de mobilidade a nível do mercado, tal aquilo que foram as orientações do Departamento de Tráfico de Mobilidade a nível do município. Estamos agora a pegar a via principal do mercado, que já estamos a trabalhar em terraplanagem os seus 150 km, para posterior pegamos as vias adjacentes do mercado. As vendedeiras estão cada vez mais interessadas em aumentar o nível acadêmico. Uma sala de alfabetização foi criada no mercado e atende 3 turnos diariamente. Eu agora me sinto muito bem porque eu não sabia ler e escrever, mas agora consigo ler, escrever e algumas contas na matemática também estou a conseguir. Ajuda muito o meu dia a dia, porque estudando é que vamos conhecer outras coisas para a gente não ser odrabado no futuro. O projeto chama-se Meu Mercado, Minha Escola, Minha Vida. Esse projeto visa fazer com que todas as pessoas que têm no mercado como a sua fonte de sobrevivência, que não saibam ler e escrever, possam fazer do mercado, além de ser o meio de sustento para as suas vidas, possa ser também a sua escola. A faltar alguns dias para o mês da família, clientes do Mercado 30 antecipam compras. Programa Visão Económica, como sabe, é habitual aqui a nossa conversa com o nosso convidado José Lumbo. Hoje não será diferente. José, boa noite, como está? Boa noite, Hilda, e boa noite a toda a produção da TPA e uma boa noite extensiva a todos os angolanos que nos acompanham no território doméstico e além fronteira. É sempre um prazer estar aqui. Fantástico. Portanto, hoje vamos refletir um bocadinho sobre o que foi a reunião ordinária do Comitê de Política Monetária, não é? Daqui a mais alguns dias vem a quadra festiva, mas para começar, José, conta-nos qual é a motivação que levou, por exemplo, o Banco Nacional de Angola a manter a taxa, falamos em relação mesmo ao Banco Nacional de Angola, aí na ordem dos 19,5%. Sim, Hilda, nos dias 18 e 19, o Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola, portanto, reuniu na província de Kwanza Norte, não é? No município de Dalatando, onde tiveram alguns acertos técnicos relativamente aos instrumentos de política monetária. Portanto, a política monetária é um instrumento que o Banco Central utiliza para manejar e controlar a oferta e a demanda de moeda na nossa economia. Então, o Banco Central, ao manter, portanto, as conclusões que saíram dali foi mesmo em manter a taxa BNA para 19,5%. Da vez passada já vimos que era a mesma taxa. A taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez também manteve para 18,5%. A taxa de juro de facilidade permanente da cedência de liquidez para 20,5%. Uma questão muito bem colocada quando pergunta sobre as motivações. O que é que efetivamente motivou o Banco Central a tomar esta decisão? O Banco Central tem estado a registrar um abrandamento da taxa de inflação já desde o mês de agosto. Portanto, a taxa de inflação tem estado a desacelerar e esta é uma das grandes motivações, porque é um dos objetivos centrais do Banco Central manter ou garantir a estabilidade de preços.
A outra motivação que o Banco Central aponta nessa reunião foi o comportamento no domínio da economia internacional. Portanto, o Banco Central aqui vê uma desaceleração na economia internacional. Destacou aqui a economia americana e a chinesa. A economia americana verifica ali um crescimento na ordem dos 2,7%, ao passo que a economia chinesa na ordem dos 4,6%, com perspectiva de ver este crescimento para os Estados Unidos a chegar a 2,8% até o final do ano e para a China a 4,8% até o final do ano. Portanto, essas foram principais motivações que levaram o Banco Central a manter as taxas, porque, segundo o Banco Central, tendo em conta esse macro-objetivo, que é garantir a estabilidade de preço, vendo esta redução da taxa de inflação que tem estado a sempre ocorrer, conforme demonstramos aqui no gráfico número 2, não é? Estamos a ver que a taxa de inflação desde janeiro até a presente data sai de 21 e vai até 29. Já estamos na ordem dos 29,17%. Ainda não é o objetivo traçado, mas para o Banco Central já sente um abrandamento, uma desaceleração na taxa de inflação. Agora, José, falamos aqui da motivação do Banco Nacional de Angola para os players do mercado. Isso é bom ou nem por isso? Não, é bom porque a inflação consiste na subida generalizada, consistente e persistente do nível agregado dos preços. E quando está a haver um abrandamento na taxa de inflação, uma desaceleração, é bom, naturalmente, porque os preços tendem a reduzir e os fazedores do mercado beneficiam disso. Fazedores do mercado somos nós, os consumidores e os produtores, todos nós beneficiamos. Os consumidores vão comprar mais, os produtores, obviamente, vão produzir mais. Portanto, esta é a visão do Banco Central em permanecer sempre nessa perspectiva. Estamos agora a ver uma taxa de aproximadamente 29,17% em relação à inflação. Perspectivas para até final de 2024, pese embora estejamos em novembro, mas como é que acredita que estará em relação à taxa de inflação? Bom, os dados do Banco Central apontam para 27% até dezembro, não é? Até o final do ano apontam para 27%. O Ministério das Finanças tem uma visão sobre a taxa de inflação até o final do ano de 22%. Eu acredito mais nos dados do Banco Central, não é, para 27%, tendo em conta que também a tendência, nós estamos agora em 29,17%, provavelmente podemos chegar sim nos 27% até dezembro deste ano. Provavelmente. Provavelmente, exatamente. Porque isso pode alterar, exatamente. Porque tem outras motivações que podem levar a alterar, como a taxa de câmbio também, não é? Nesta altura o câmbio tem estado a descer um bocadinho, isso também influencia bastante pelo facto de sermos uma economia importadora. Então, mas acreditamos que podemos chegar lá sim. E José, já mesmo ainda falando em relação à quadra festiva, que comportamento acredita que as famílias devem ter numa época semelhante a esta? Em termos de consumo, não é? Sim, de facto, Hilda, essa é uma questão muito pertinente para lá em casa também perceberem. É importante que nós, a esta altura, começamos a enquadrar a disciplina nos gastos. Portanto, o consumo é influenciado pelo rendimento. E existe sempre um elemento, um fator que impulsiona as pessoas a consumir, que, do ponto de vista econômico, chama-se propensão marginal a consumir. Então, normalmente, quando o rendimento aumenta, espera-se ter uma propensão também alta, que impulsiona as pessoas a consumir. Nesta altura, muitas das famílias estão a receber o salário, outros estão a subsídios. Então, temos aqui uma visão de um rendimento alto. Então, é preciso sermos disciplinados. Se a tua renda não lhe possibilita comer bacalhau no final do ano, então não coma. É melhor não comer. É melhor não comer. Se o teu rendimento não lhe possibilita comprar uma árvore de Natal avaliada em 300 mil kwanzas, então não faça.
corta palmeiras, faz uma coisa bonitinha e portanto, tens aí a árvore do Natal. É importante sermos disciplinados para não termos aquele problema do janeiro, porque janeiro é um mês difícil, porque as dificuldades que podem ocorrer no mês de janeiro começam aqui. A má gestão do rendimento a partir daqui de novembro, dezembro, vão se refletir. Esquecem-se que lá vem 2025, não é? Exatamente, tem o 2025, logo janeiro, depois ficamos aí com aquele discurso, estamos apertados. Então precisamos agora começar já a nos disciplinar, a efetivamente consumir aquilo que vai de acordo ao nosso rendimento. E, portanto, para termos um janeiro muito agradável e feliz. Muito bem. José Lumbo, deixa-me agradecer uma vez mais a sua presença. Hoje fizemos aqui um resumo sobre o que foi a reunião ordinária do Comitê de Política Monetária número 120. Muito obrigada e desejamos ótima continuação de noite. Muito obrigado, Hilda, e bom trabalho. Muito obrigada. Okay. Portanto, nós seguimos aqui com o Visão Económica. Falta de financiamento dificulta o crescimento de pequenos empreendedores. A falta de financiamento e a ausência de refrescamento sobre conceitos inovadores no ecossistema empresarial são apontados como as principais dificuldades para concretizar o sonho em projetos concretos. Os pequenos empreendedores sustentam que a plataforma Startup Challenge surgiu para auxiliar os jovens com ideias inovadoras e dar passos no mundo dos negócios. Foram 2 dias de troca de conhecimentos e experiências sobre o ecossistema empresarial. Startup Challenge é uma plataforma criada para auxiliar os pequenos empreendedores a transformar ideias em projetos reais. Dizer que as incubadoras têm um papel fundamental no desenvolvimento de qualquer startup. A priori, a maior dificuldade que uma startup tem é o conhecimento de como sair da fase embrionária para um período mais sólido e poder se expandir. Entretanto, nesta fenda, as incubadoras têm sido um grande alinhado, são grandes alinhados nossos, de forma que a gente consiga crescer, fomentar soluções para os problemas que a gente tem. A fase seguinte que compõe o programa é a incubação de negócio. É nesse momento em que nós, a partir do nosso site oficial, onde é colhido todas as candidaturas, nós recebemos esses projetos, passam por uma triagem e aqueles projetos com maior relevância a gente acaba encaminhando para dentro do programa e não fica por aí. Na verdade, a fase de incubação é um momento específico em que nós buscamos trabalhar o business model desses projetos. Passa muito por definir o produto ou serviço que se quer fazer ou criar ou enviar para o mercado, passa por ajustar algumas políticas ou melhorar a estratégia a nível de marketing, vendas, gestão. Culminando esse processo, nós terminamos a jornada do empreendedor. O processo de aceleração do negócio é uma das fases que compõem o programa. Os pequenos empreendedores manifestam força e desejo de empreender, mas a falta de capital inicial e a obtenção do crédito têm sido os empecilhos para alcançar o objetivo. Tenho um negócio, eu acredito que estando nesse projeto, nessa edição, tenho várias oportunidades, como estar em contato com os investidores e quem sabe, se calhar, sair com um futuro investimento. Nós verificamos, na verdade, que muitas são as empresas que têm nascido a nível do país, mas, infelizmente, da mesma forma que elas rapidamente nascem, elas rapidamente morrem. Desta feita, criamos essa plataforma de aceleração empresarial no sentido de dar suporte a todos os empreendedores que estejam tanto em fase embrionária, bem como em fase de alguma consolidação do mercado. Estamos a abrir aqui janela para que tanto aquele que tem ideia, tanto aquele que já tem um negócio estabelecido, pode juntar-se a nós. Ressaltar que para aqueles que têm um negócio estabelecido e que estejam a enfrentar algum tipo de dificuldade específica, nós também abraçamos a nível do programa. As jornadas do empreendedores congregaram os estudantes universitários, empresas públicas e privadas e foram realizadas com o propósito de troca de experiência e estabelecer parcerias concretas no mundo dos negócios.
E falemos agora sobre a nova pauta aduaneira. A classe contabilística considera este documento como um modelo viável para alavancar a economia do país. Os especialistas sustentam que o documento agrega aspectos positivos para a proteção da produção nacional e do setor empresarial. Os argumentos foram feitos na terceira edição do colóquio contabilístico. Foi um momento de interação sobre o prisma contabilístico, mercado cambial e de crédito. A terceira edição do colóquio contabilístico fez uma análise técnica sobre a nova pauta aduaneira. A nova pauta tem um princípio interessante. A princípio, ela mostra a necessidade de estimular a produção local. É interessante, em todas as economias, a produção local é um incremento para o crescimento e desenvolvimento de uma economia. E é um outro dado interessante que eles trazem também, a flexibilidade para as importações em matéria-prima de qualidade para o ajuste da própria produção. A pauta aduaneira é um documento muito técnico e as pessoas têm que perceber como é que funciona. E só especialista da área que consegue entender como é que funciona a pauta. Existem nós importadores que às vezes realizam, ou seja, façam importações sem saber exatamente quais são os custos adicionais que ele vai ter no processo de desalfandegamento. Logo, eu aconselho sempre para os operadores econômicos que pretendem importar uma mercadoria ou exportar uma mercadoria, devem sempre consultar um especialista na matéria, no sentido de ser orientado, não é? E ter conhecimento quais são os custos adicionais que vão envolver nesse processo dessa mercadoria que ele vai importar. Os técnicos assumem que o diploma é um modelo viável para impulsionar a economia, mas, no entanto, afirmam que a nova pauta aduaneira ainda carrega algumas arestas que precisam ser eliminadas. Aqui o Executivo precisa colocar a pauta aduaneira funcional. E só com o funcionamento da pauta aduaneira nós vamos conseguir, de facto, encontrar as lacunas que elas oferecem. E uma das lacunas que eu aqui apresento é a formação do utilizador da mesma pauta aduaneira. Nós temos os despachantes, temos os funcionários ligados às alfândegas, né, à AGT, que dominam, mas precisamos trazer esta cultura formativa, essa cultura da expansão da mesma pauta aduaneira, não é, para a sociedade em geral. Importa salientar que, olhando naquilo que são as temáticas grandemente debatidas a nível nacional e não só, vimos também a necessidade de fazermos um incremento, tendo em conta o nosso ofício de atividade no que concerne a obtenção de créditos e não só instituições que reclamam sobre este processo. Entretanto, dali que hoje, para esta terceira edição, levamos não somente o tema, a temática voltada à contabilidade, mais voltada para o IVA, também levamos a temática voltada para as IFRS, que são as normas internacionais de relato, tendo em conta aquilo que é a adesão do nosso Estado angolano para a transparência e compliance e a conformidade e não só. A realidade do mercado cambial atual do país foi um dos assuntos que também mereceu a partilha de ideias. Os contabilistas apresentaram caminhos que possam contribuir para estabilizar o mercado cambial. Nós aconselhamos o Banco Central, além de defender a taxa de câmbio para a importação, porque volta e meia nós vemos precisamente que o Banco Central quer garantir divisas suficientes aos importadores para que os produtos da cesta básica cheguem até a mesa do cidadão. Em detrimento disso, nós aconselhamos o Banco Central a praticar uma taxa de câmbio efetiva de mercado. Essa é a melhor solução que o Banco Central deve tomar, pois que intervenções massivas do Banco Central no mercado cambial, no mercado monetário, vão agudizar ainda mais a taxa de inflação. O colóquio contabilístico é um dos eventos que acontece uma vez por ano e reúne contabilistas, economistas, professores universitários e sociedade civil para debater temas sobre o prisma económico contabilístico do país. É momento para uma breve pausa. Regresse connosco. Até já.
Seja muito bem-vindo à segunda parte do Visão Económica, é hora do nosso debate, portanto cá estão os nossos convidados. Hoje vamos refletir sobre o tema, vamos falar sobre relações comerciais Estados Unidos e Angola. Claramente que é um parceiro estratégico e vamos avaliar até que ponto e se realmente esta parceria tem servido de exemplo para ambas as partes. Eu passo então a cumprimentar melhor os nossos convidados. Paulo Forquilha, nosso convidado residente, boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite ao Dr. Fernandes Wanda, ao Carlos Nogueira e uma boa noite especial aos nossos telespectadores que semanalmente acompanham o Visão Económica. Muito bem, está connosco também o Fernandes Wanda, seja bem-vindo novamente e boa noite. Boa noite, Hilda, e boa noite aos meus colegas de painel, o Carlos aqui, o Forquilha, também a sua equipe técnica que dá suporte ao programa, não podemos esquecer sempre deles, os telespectadores, onde quer que estejam, de preferência em companhia do Visão. Ambos economistas, sem sombra de dúvidas. Connosco está também Carlos Nogueira, jornalista económico, nosso convidado residente. Boa noite, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Hilda. Boa noite também extensivo aqui nos colegas de painel. O Anil, daqui a pouco junta-se a nós também e a toda esta equipa, mas antes não posso deixar de vergar-me aqui a memória da família do nosso colega, do Agostinho Silva. Faleceu, foi vítima de doença, não é? Que emprestou muito o seu saber a esta televisão, a esta estação. Por acaso, eu trabalhei, fiz várias reportagens com ele aqui e fora do país e também neste momento de dor nós endereçamos palavras de conforto à família, que Deus acalme, serena esta família. Do Agostinho Nalai, como nós tratávamos carinhosamente, que muito trabalhou e contribuiu para esta TPA. Sem sombra de dúvidas. No entanto, vamos avançar. Nós hoje estamos a falar aqui de países que ao longo desses anos têm aprofundado o intercâmbio, não é? Com visitas regulares de autoridades, empresários, líderes juvenis. Portanto, existe aqui uma cooperação bilateral. Mas para começar, a nossa pergunta essencialmente partida Paulo Forquilha, que avaliação faz atualmente entre as relações comerciais que existem Estados Unidos e Angola? Bom, as relações, de modo geral, entre os Estados Unidos e Angola, nós temos que avaliá-la de dois eixos fundamentais. O primeiro eixo, naturalmente, é o diplomático, não é? E há teóricos que discutem que dentro do eixo diplomático há também o eixo comercial, mas eu prefiro dividi-los, não é? Se nós avaliarmos do ponto de vista diplomático, vamos dizer que são positivas. 31 anos depois do estabelecimento das relações diplomáticas, temos que ser coerentes e considerar que as relações diplomáticas nunca tiveram tão bem como estão atualmente, não é? Portanto, do ponto de vista da interação entre os chefes de Estado, do ponto de vista das várias reuniões, os vários encontros, audiências, que agora vai ser coroado naturalmente na próxima semana com a visita do mais alto mandatário norte-americano pela primeira vez no nosso país. Mas se nós voltarmos a nossa avaliação para as questões económicas, vamos ver que sim, há muitos aspectos que devem ser melhorados, porque os dois eixos não caminham na mesma velocidade. Estamos a ver que nós precisamos de redinamizar as trocas comerciais. Já cá estivemos em maio deste ano a falar um pouco de que na prática o trabalho diplomático está feito, não é? Portanto, o trabalho diplomático está feito. Dissemos na altura que precisávamos também, como país, de definir uma agenda própria, não é? Porque os Estados Unidos da América tem uma agenda própria, sabe o que quer do nosso país, tem estado a trabalhar nesse sentido e, aliás, não é à toa que Joe Biden não quer terminar o seu mandato, não é? Portanto, não quer cessar funções sem visitar o nosso país. Portanto, há um interesse
sublime no nosso país. Agora, do nosso lado, temos que, naturalmente, avaliar a nossa agenda econômica e vermos se, de facto, já temos uma agenda estabelecida, estamos a fazer o trabalho de casa, que interesses é que temos, porque naquela altura também avaliávamos como tendo interesses muito difusos, não é? Queríamos muita coisa e, no fim do dia, não tínhamos uma agenda definida. Precisamos, então, nessa altura, e falávamos em véspera da audiência que foi concedida à Sua Excelência Presidente da República, nessa altura inverteu-se o quadro, não é? Houve ainda uma melhoria significativa nas relações diplomáticas. É preciso também que essa melhoria nas relações diplomáticas se aplique também às questões económicas. Muito bem. Fernando Joanda, quando olha para esta relação, mas especificamente para relações económicas, corrobora também da opinião aqui do Paulo Forquilha, quando diz que nós precisamos estar organizados em relação à nossa agenda económica para sabermos efetivamente o que é que precisamos dos Estados Unidos da América. Sim, Hilda. E fazendo recurso às nossas conversas aqui neste fórum e nos programas anteriores, este problema não se verifica apenas na relação bilateral entre Angola e Estados Unidos, mas com quase todos os grandes países, digamos mesmo assim. Nós vimos isso quando falamos sobre a relação Angola-China, também podemos ver com os demais parceiros, ok? Nós temos que definir, quando nós, o país, nesse caso quem governa, a governação, vamos pôr o ônus na governação, nós como fazedores de opinião, vamos indicando, sinalizando o que pode ser feito, mas temos que ter, como disse bem o Paulo, uma agenda clara. Temos que ter uma agenda clara. E essa agenda, a meu entender, peca pelo excesso, porque nós queremos alavancar todos os setores simultaneamente. Então, quando interagimos com os nossos parceiros bilaterais, falamos dos Estados Unidos hoje, mas podemos falar dos outros em outros momentos. Mas é a mesma coisa. Falamos dos potenciais que o país tem, que são enormíssimos, né? São muitos potenciais, são vários potenciais, mas não podemos alavancar todos os potenciais simultaneamente. Não é possível, ok? Nenhum país fez isso. Nós temos que identificar aqueles setores que vão ser chamados motores do crescimento fora do petróleo. Porque hoje, essencialmente, no que toca à relação Angola para os Estados Unidos, olhamos para o que são as exportações, é essencialmente o petróleo. Okay? E os outros países africanos têm uma relação com essa potência, que é os Estados Unidos, um pouco mais diversificada. Então, o que mostra que é possível fazer isso aqui. E desejável para o caso da Angola. Okay? Mas, para tal, temos que ter uma agenda própria e, claro, e nessa agenda defendemos que temos que identificar 2 ou 3 setores, máximo, ok? E os outros vêm para o efeito de arrasto. 2 ou 3 setores principais que vão depois galvanizar os demais setores. Isto precisa ser feito. Muito bem, deixa-me também cumprimentar a Bonifácio Manuel, que junta-se a nós. Não é o Bonifácio Manuel? O Nel. Exatamente, seja bem-vindo ao Visão Económica. E peço desculpas aqui por confundir o seu nome, seja muito bem-vindo. Portanto, alargando aqui a nossa conversa, e como já começamos com esta introdução sobre o que realmente deve existir em trocas comerciais entre Estados Unidos e também Angola, mas passo inicialmente a si, Carlos Nogueira. Nós estamos a falar de um gigante, de uma potência mundial que não é adormecida, por sinal. E são aproximadamente mais de 30 anos de relações com Angola. O que é que você acredita que são pontos essenciais fora do petróleo que Angola pode conseguir deste gigante? Hilda Boleida, só quer dizer o que é o parte. Eu também já, nem sei se está a dizer bem ou Nel, né? Porque já da outra vez. Exatamente, Nel, tem um nome muito característico. Já chama atenção quanto a isso, não é? Que é membro também da Câmara de Comércio Americana em Angola, não é? E acredito que vai ajudar-nos a entender melhor do que isto, não é? Mas não posso deixar de dizer que, Hilda, claro que há muitos anos, Paulo falou aqui muito bem dessas relações diplomáticas. Eu digo mais políticas do que diplomáticas, até porque a diplomacia é muito mais tensa, porque também há aquela inclinação para o setor econômico, não é? Deveríamos dinamizar isto. O setor petrolífero continua a ser o maior peso da balança e o professor Wanda referenciou muito bem isto, se vamos olhar para os gráficos e está aí muito bem. Agora, não petrolífero, há muito que nós esperamos que se apresente, que consiga
ir de arrasto, já que não vai de boleia, de arrasto que se vá, mas temos, e concordo com o professor Wanda, nós estamos sempre aqui a dizer que nesta altura em que nós temos uma manta financeira muito curta, temos que definir fileiras. Dentro da nossa economia, definir fileiras do setor não petrolífero, em que podemos, depois dessas fileiras, lançarmos, proporcionar para o mercado internacional, para esta grande potência que é os Estados Unidos da América, que é não somente a principal economia mundial, e que facilitou-nos neste processo com a criação do AGOA, que é do tempo de Bill Clinton. Quantos presidentes já lá passaram e que nós agora conseguimos mandar mel, catato, algumas coisinhas assim nos contentores, não digo em contentores, né? Mas caixinhas, umas coisinhas pequenas. Residual. Residual, professor, mas marca a diferença, né? Já vai ali na tabela de exportações, já podemos mostrar alguma diversificação. Claro que é residual, temos que trabalhar mais, temos que, conforme também estamos aqui a dizer e sempre, temos que ter uma agenda clara do que é que nós queremos do setor não petrolífero, ajudar com que os operadores, os privados cresçam e que o Estado esteja ali a mimá-los mesmo. E tem que mimar, não? Não podemos só estar ali de chicote quando é para cobrar imposto, mas também temos que estar ali, eu digo nós, e faço também com o professor Anda, porque nós, Estado angolano, nós angolanos, temos que começar a olhar para isso e ver, pegar nos operadores privados, ajudá-los a crescer, ajudá-los a engrandecer a nossa economia, para termos mais commodities e levar-nos para as outras empresas. Se não for disso, vamos continuar a estar a braços com o petróleo. Agora, é importante que faça isso, porque os Estados da América já se abriu com a AGOA, há esta facilidade da exportação dos produtos angolanos do setor não petrolífero. Só precisamos de nós, aqui dentro, nos organizar, produzir com qualidade, que se diga isto, com qualidade, que sejam certificados para entrar para os Estados da América. A Nigéria, e eu estou também que nestes dois economistas fazem sempre, vão buscar os nossos exemplos aqui da África. A Nigéria tem um quadro diversificado com a América. A Nigéria também produz petróleo. É o maior produtor de petróleo a nível da África subsaariana. Também produz petróleo. Não é? Mas não exporta para a América só petróleo. Porque tem uma relação muito diferente com a que Angola tem com os Estados Unidos. Claro que tem. E nós temos que fazer isto, nos organizarmos, preparar outras commodities, porque o AGOA está aí, para isso mesmo, para colher produtos não petrolíferos de Angola no seu mercado. Já ensaiamos com catato, mel, fuba. Vamos ver, se for isso, então vamos aumentar a nossa produção. Vamos alimentar mais abelhas, que produzam mais mel, e certificar e mandar lá para a América. Faça-nos perceber, tem um nome muito característico, faça-nos perceber hoje como Presidente da Câmara de Comércio Angola e Estados Unidos da América, Vice-Presidente. Não, eu estou aqui como economista. Muito bem, aqui como economista norte-americano. Atualmente, quando olha para esta relação entre os dois países, e aqui à mesa já foi colocado esta falta de uma agenda específica de Angola para que se retire o máximo que os Estados Unidos têm para oferecer, partilha da mesma visão ou se calhar já um aproveitamento considerável em relação a Angola? Bom, eu diria que temos que parabenizar todos os políticos e diplomáticos nos dois lados do Atlântico, porque onde estivemos e onde estamos é uma diferença maravilhosa. E o fato de que é a primeira vez que um presidente norte-americano vai pisar aqui na República de Angola é uma história inédita. E nesse espírito, pois, temos que lembrar que o ano que vem, 50 anos, Angola vai celebrar de aniversário da independência. Pois, diria que 50 anos, Angola queria esta atenção que está a receber hoje dos Estados Unidos. Agora, o que se faz com esta atenção? Um barco enorme que demorou, agora está a apontar aqui para Angola. E agora, o que se pode fazer? Quer dizer que tem muita oportunidade disponível. No mundo tem muito dinheiro que não sabe onde ir, não sabe onde investir. E nesse sentido eu concordo com os palestrantes aqui que sim, tem que criar condições aqui para receber oportunidades e também dar estruturas e ter empreendedores e tem projetos específicos com
com entidades específicas, parceiros sérios e específicos nos ramos onde existem o máximo potencial. Nos últimos anos, Angola já cresceu muito em termos de agricultura, também através de Covid o turismo doméstico pois aumentou muito, pois tem muita oportunidade para expandir neste sentido. Hoje consegue, por exemplo, perceber essa diferenciação? Falou aqui do acompanhamento específico. Acompanhamento específico requer um estudo também específico. Quando olha para o mercado angolano, consegue perceber que há uma aposta específica para preparar o setor privado em relação àquilo que os Estados Unidos têm para oferecer? Eu diria que temos que trabalhar ainda mais o lado público e o lado privado, para realmente trabalhar conjuntamente para canalizar toda a oportunidade que existe aqui. Angola tem muita oportunidade e é melhor começar hoje em vez de amanhã. Mas eu concordo que temos que trabalhar conjuntamente neste sentido. Eu sei que Angola está com muita pressa por toda a lista de desejo de desenvolvimento que tem, que é normal, mas também temos que ver que desde só o dia 4 de abril de 2002, é a primeira vez em muitos anos, até séculos, que Angola não tinha a oportunidade de definir seu próprio destino. Do meu ver, Angola, nesse sentido, tem 22 anos de destino próprio, para definir onde vai e onde vem. E nesse sentido eu digo, pois, Angola merece um pouco de desconto. Para si ainda é recente. Vocês fizeram muito, 22 anos. Agora, já chegamos à conclusão? Espero que não. Falta muito por fazer. E o fato que o presidente Biden está a vir aqui, ele passou 4 anos só falar basicamente de um projeto em um país no continente africano. Posso dizer, meus compatriotas não prestam muita atenção no continente africano. Não fazem. Ainda menos em Angola. E ainda menos num projeto que se chama Corredor Lobito, na mesma República de Angola. O fato de que cada vez que ele mencionou África, sempre falou de Angola, sempre falou de Corredor Lobito e também de outros projetos de energia renovável, como são na África, e também estas presenças, você vê também a presença da Africell, outra empresa americana. Isto também são novidades no mercado angolano que temos que celebrar e abraçar, mas não podemos ficar satisfeitos, porque eu posso repetir, meus compatriotas não conhecem bem este país, este continente, ainda menos este país, e temos que aproveitar esta oportunidade para realmente destacar tudo o que está acontecendo na Angola. Muito obrigada, Neilo. Aqui como economista e também o vice-diretor da AmCham Angola, não podemos deixar de referenciar. A pergunta é alargada. O Neilo fez aqui questão sobre os pontos fortes e o que os Estados Unidos da América já têm como implementado aqui em Angola. Falou de empresas e claramente outros projetos viáveis que nós, os angolanos, atualmente estamos a tirar proveito. Mas existem outros pontos, não é? E eu gostava que falassem, e vou reiterar aqui essa pergunta, porque há muito que se diga ainda em relação a isso. Aproveitamentos fora do setor petrolífero, Paulo Forquilha. Bom, o nosso país, como disse o nosso colega de painel, é um país de oportunidades. Definindo bem uma agenda, nós conseguimos claramente piscar o olho, passa aqui o termo, ao empresariado norte-americano. E precisamos sinalizar isso. Portanto, temos a presença do presidente norte-americano aqui. Grande parte do dinheiro disponível, se não a maioria ou mesmo quase a totalidade, não é do governo norte-americano, portanto é dinheiro de entes privados. E como foi aqui reiterado, muitos desses empresários desconhecem aquilo que é o potencial angolano. Portanto, nós precisamos de fazer passar a nossa mensagem de quais são as nossas potencialidades. Por exemplo, nessa altura, o nosso país tem excesso no que diz respeito à produção de eletricidade, de energias limpas. E nós temos, por exemplo, 2 países vizinhos aqui, a África do Sul e a Namíbia, que já manifestaram interesse em comprar a nossa energia. O que é que nos falta?
falta investimento para o transporte da energia que é produzida a partir das nossas centrais para esses pontos específicos. Portanto, é momento de nós, junto do empresariado norte-americano, que muito bem conhece essa matéria, está habituado a lidar com o setor elétrico, que conhece as melhores tecnologias de transporte, que conhece as melhores tecnologias do ponto de vista da segurança das próprias infraestruturas que se vai construir, mostrarmos essa potencialidade, esse potencial de negócio que nós temos. Portanto, isso não são os presidentes que vão fazer. Isso, naturalmente, são os auxiliares do titular do Poder Executivo, são os empresários nacionais que têm que mostrar que existe essa oportunidade, como existem outras, e que se eles realmente manifestarem interesse em investirem, serão muito bem acolhidos. Como essa, existem outras oportunidades. Uma característica, ou melhor, um aspecto que nós temos que efetivamente melhorar, falamos aqui que há muito dinheiro disponível para ser investido. Não é investido por quê? Porque muitos países não dão garantia desse retorno, não é? Portanto, entre investir num país de risco alto, por exemplo, o nosso país, no que diz respeito ao doing business, está na posição 177. Portanto, num total de 190 países. Naturalmente, o nosso país é um país de risco. Então, para nós podermos trazer um empresário norte-americano aqui que assuma o risco do nosso mercado, naturalmente ele tem que ter garantia de segurança do seu investimento, retorno do seu investimento. E aqui, para a criação dessas condições, concorrem outras instituições. Por exemplo, segurança jurídica do próprio negócio. Que garantias é que efetivamente os nossos empresários ou os empresários norte-americanos têm de que se eles investirem aqui, tiverem algum litígio com alguma entidade pública ou privada, eles deverão ser tratados em igualdade. Portanto, que garantias é que tem? Como é que nós podemos dizer que sim? Se tiverem aqui algum litígio, serão tratados de forma igualitária. Que garantias é que nós temos do ponto de vista do combate à corrupção? Nós demos um passo significativo no combate à corrupção. Talvez por esse motivo é que nós temos agora também essa predisposição das entidades norte-americanas em se juntarem um pouco mais a nós. Mas nós temos uma estrada longa a fazer. Nós tivemos agora situações ligadas, por exemplo, à questão da recuperação de capital. Portanto, são situações que estão aí, não é? Portanto, e quem quer investir numa determinada região, ele também pesquisa, ele vai ver como é que está esse país, em que ranking é que está, do ponto de vista... Hilda, do ponto de vista do doing business, o nosso país está abaixo da Síria. Portanto, isso por si só é um risco muito grande. Não é? Um país que está em guerra. Permita-me aqui um gancho rápido. Então, é preciso olharmos para neste isso. ponto mesmo que o Paulo Forquilha mencionou. Este, para mim, é um erro das pessoas que elaboram o doing business. Eu me lembro, na altura, já vi isto, agora estava abaixo até do Iêmen, eu escrevi para o responsável do banco, na altura, tipo, do Banco Mundial, responsável para o relator da Angola. Infelizmente, o indivíduo não foi capaz de me responder, porque eu perguntei-lhe como é possível, no quesito de segurança, Angola está abaixo do Iêmen, que está em guerra, tinha conflito armado. Quer dizer, então havia aí uma contradição claramente em relação aos dados. Por ser descontinuado, okay? por esta e outras razões. Mas isso não quer dizer que não tenhamos problemas, okay? de necessidade de melhorar. Okay? Há um aspecto que é importante mencionar aqui, que existe e está a correr bem nessa relação bilateral, tem a ver com o aspecto da relação que toca à educação e intercâmbio cultural. Okay? Se lhe dizer o seguinte, mais de 1000 jovens angolanos beneficiaram de uma bolsa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm vários programas, desde o Fulbright, o Humphrey, o YALI, para os jovens. Eu fui um desses bolseiros, ok? Eu estudei nos Estados Unidos já há muitos anos, okay, para dizer assim. Mas é tal coisa. É o fruto da relação. Sim, não necessariamente. Mas há um pormenor, okay, da experiência que eu tive de ter estudado nos Estados Unidos, é que conhecer como é que o americano pensa, mesmo como disse o Neil. E aproveitar aquilo para depois trazer a Angola. É isso aqui, então. Mais de 1000 jovens angolanos tiveram a oportunidade de visitar os Estados Unidos, de estudar nos Estados Unidos, de conhecer os Estados Unidos, de conhecer a realidade americana. Então,
o que nós aprendemos é que o americano é isto, está mais virado para a Europa, um pouco para a Ásia, a América Latina, a África é mais terra dos problemas. Mas aos poucos, essa narrativa está a mudar. E, como disse bem o Neil, o presidente Biden, sempre que menciona a África, Angola fala do corredor do Lubito e associa isto aqui positivamente às energias renováveis, aos minerais que garantem essa transição energética. Nós temos que capitalizar nisso aqui. Okay? Nós temos que capitalizar isto aqui. Já há um ponto identificado que deve ser forte. Mas agora, por incrível que pareça, a nossa agenda, que é o tal plano estratégico de longo prazo, o Angola 2050, que veio substituir o Angola 2025, é omisso nisto aqui. Não fala na industrialização destes minerais estratégicos. Eu estive a analisar esse documento ponta a ponta, fazendo qualquer um pode pesquisar dentro do próprio documento, não fala em industrializar estes minerais. Fala da extração dos minerais, mas não fala em industrializar estes minerais. Assim não vamos Deixa eu aqui dar uma outra informação também Carlos adicional, Nogueira. porque nós ontem também passamos uma matéria de 50 jovens que ganharam também bolsa para os Estados da América. O projeto nele também domina muito bem, que tem o apoio da Câmara Norte-Americana em Angola, Câmara de Comércio Americana em Angola, mas que ainda aí alguns estão a melhorar, a aperfeiçoar a língua. Não foi o caso do professor Wanda, para ver se vão, mas já tem um angolano numa das universidades e já nos Estados angolanos também a pensarem, nos Estados americanos a pensarem em se instalar em Angola, como disse o professor, esta questão da educação, do ensino é outra coisa. Voltando às garantias que diz o Paulo, eu olho também para o outro lado da moeda, não só as garantias dos nossos americanos, né? Ele diz, e diz muito bem, que o dinheiro está aí, o dinheiro americano está aí para se vir investir. Lembro-me que o Exim Bank norte-americano tem uma linha de crédito há muito virado para Angola. Pena é que só o setor dos transportes é que consegue absorver esta linha, porque alguns Boeings da TAG foram adquiridos por via desta linha de crédito do Exim Bank norte-americano. Então é que voltamos a dizer, naquele aspecto das garantias, tem que se fortificar, tem que se ajudar com que mais privados sejam robustos e potentes para que se consigam aderir a essas linhas de crédito. Falamos aqui do Exim Bank norte-americano, podemos falar, e disse muito bem o professor e o professor Wander, e já disse também o Paulo. Estamos aqui a analisar a Angola, Estados Unidos, como podemos analisar a Angola, a Europa, outros países da Europa, mesmo da América e América Latina, ou a Ásia, e a China, que é um dos nossos principais parceiros. Enquanto nós não nos fortificarmos, vamos continuar a ter, como temos a linha de crédito da Alemanha, que também está aí disponível, mas que o nosso empresariado tenha alguma dificuldade, se não se for apoiado para se fortificar, em aceder a estas agências de crédito para produzir nossas etiquetas de selo feito em Angola para exportar para estes mercados como é os Estados da América e nos elevar a nossa economia. E falando em Made in Angola, Neil, como é que estamos atualmente? O que é que Angola tem exportado para os Estados Unidos atualmente? O que é que Angola tem oferecido para os Estados Unidos? Petróleo! Lembro do petróleo, tem Vamos aqui ouvir, além do petróleo, deve haver mais outros elementos. Obviamente, mas obviamente o número mais elevado. É pouco expressivo. Sim, é o petróleo. E deveríamos aprender da experiência da indústria petrolífera aqui em Angola. Sim. Quais são os takeaways, quais são as lições que podemos aprender da experiência? Porque Angola, por mérito próprio, incentivou as melhores empresas petrolíferas do mundo a instalar-se aqui e investir bilhões aqui. Então, isto, neste sentido, está muito bem. E assim, pois, como se pode fazer isto nos outros setores? Eu, sendo cidadão dos Estados Unidos, aqui em Angola, todo mundo me pergunta, trabalhas no Chevron, né? ExxonMobil? Não. Então, e fazem toda a lista, todas as empresas petrolíferas do país. Não, e olham para mim como se fosse o extraterrestre, porque estás a fazer o quê então? Exatamente, fora do petróleo, não é? E foi chocante inicialmente porque, temos muitas outras empresas, temos Apple, temos Google, temos Starbucks, temos não sei o quê, temos Tesla, temos GM, Ford, etc. Mas todas essas empresas de excelência americana não estão aqui fortes.
não estão aqui como as empresas petrolíferas. E a grande pergunta é como podemos aprender desta experiência petrolífera. E fazer algo nos outros setores, porque obviamente falta ajuda conjunta, tanto público como privado, para realmente incentivar estes outros setores. Se só falamos de agricultura, por exemplo, a agricultura tem grande potência aqui, mas ao mesmo tempo os desafios de infraestrutura, os desafios de refrigeração e também os desafios o processo burocrático para exportação, que não há uma cultura de exportação hoje como tinha nos anos 70, etc., quando a Angola era número 4 no mundo do café, como sempre como referência. E assim, pois, isto assim, espera só, não há boas estradas para chegar até os portos para exportar, e uma vez chegado nos portos, é um processo burocrático para levar para outro país. Não há refrigeração suficiente para guardar os próprios materiais para depois exportar. Da logística. E assim, é uma logística, porque como levamos o produto ao mercado? E assim, pois, outro desafio que vemos todos os dias, a língua inglesa ou a língua portuguesa. Eu vou dizer que meus compatriotas não vão aprender português. Uma outra vai. Bom, tens um aqui, eu sou a exceção que comprova a regra. Mas... E por este mesmo motivo já mencionaram Nigéria, mencionaste Nigéria, mas a Nigéria fala inglês. Fala inglês, pronto. Gana fala inglês. Gana fez uma política tremenda para incentivar a diáspora histórica de Gana nos Estados Unidos para voltar para Gana em 2019. Agora os afro-americanos vão para Gana como férias e compram segunda casas, etc. Agora, eles ficam à vontade em Gana, Nigéria, fazendo os negócios, porque a língua inglesa, é um veículo, nós entendemos, é um veículo tão básico, mas eu já recebi muitas delegações aqui, norte-americanas, e eu tenho que fazer muito trabalho, porque os dois lados não se entendem e não querem se entender. E depois olham para mim, quem falou, e depois até estou a pedir... A questão da língua é certamente fundamental. E eu gostava também de ouvir de si, Neil, nós estamos a falar desta relação comercial entre Angola e Estados Unidos da América. E não podemos esquecer de um facto histórico para Angola. Vamos olhar aqui e gostava que falasse como cidadão norte-americano. A visita do presidente Joe Biden a Angola para a África, para o mundo, claramente que vai dar uma visão diferente da Angola na arena internacional, não é? Mas como cidadão americano, o que é que pensa sobre isso? Que proveitos é que Angola deve ter como prioridade para tirar desta visita? Bom, primeiro temos que abraçar esta oportunidade e celebrar o fato que está a acontecer, por um lado. Por outro lado, temos que criticar os Estados Unidos, que só vem uma vez em 10 anos para o continente africano. A última vez que um presidente norte-americano visitou o continente africano foi em 2015 e foi Obama. Isto é uma vergonha. Vergonha pura que não é aceitável. Obviamente mostra nos últimos 10 anos nossa falta de compromisso ao continente africano, mas tem que mudar, porque o futuro, o continente que tem mais futuro está aqui. É o mais popular. É aqui. E falando especificamente sobre Angola, analisando bem em termos dos potenciais parceiros estratégicos que existem no continente africano, Angola, para mim, do meu ver, obviamente, já morei muito tempo aqui, mas do meu ver, dos 54 países do continente, eu diria 50 mataria ou moraria para trocar lugar com Angola, em termos de potencial. Segundo em petróleo, segundo em diamantes, uma população de 35 milhões, 40 milhões num espaço 2 vezes o tamanho de Texas ou de França para os que estão em Europa, que é uma população pequena dado o espaço geográfico que tem. Depois, não há conflitos religiosos, não há conflitos étnicos, a soberania está consolidada e todos os outros países do continente africano estão a olhar, pois,
tem toda a oportunidade aqui. Aqui um ambiente favorável, não é? Sim, e analisando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje diria que não tem um parceiro estratégico do continente africano. Como tem com a Coreia do Sul, com o Japão, com a Austrália, com a Alemanha, França, Inglaterra, ou os clássicos Canadá e México. E assim, pois, onde está o Coreia do Sul do continente africano, neste sentido? Ainda há candidaturas e eu diria que hoje Angola está bem posicionado para ser este parceiro estratégico. O passo que os dois lados fizeram entre Cidade Alta e Casa Branca nestes últimos 4 anos, realmente temos que aplaudir e esperar que podemos aprofundar a relação ainda mais e ir além do lado político, ir além do lado diplomático e até chegar ao ponto de que seja uma parceria estratégica verdadeira e não importa quem está na liderança, nem na Casa Branca, nem aqui em Luanda. E assim, este deveria ser o objetivo, porque aí está a definição de uma parceria estratégica. Não importa quem está na liderança. Deve haver continuidade, claramente, e falou aqui deste ponto forte do assumir de uma relação bilateral entre Angola e Estados Unidos. Acredita que com a eleição de Donald Trump haverá continuidade desta relação boa entre os dois países? Bom, vai ser o teste do que eu estava a dizer. Então, para ser uma parceria estrategicamente verdadeira, tanto faz quem está na liderança. Eu diria que eu estou muito mais otimista que outras pessoas neste sentido. Por quê? Porque o corredor Lobito em si é geoestrategicamente inteligente de parte dos Estados Unidos. Estamos a falar da extração de minerais, também estabilidade de minerais necessárias que estão nesta região do mundo e também o fornecimento, segurança de fornecimento dos mesmos. E assim, pois, sabendo isto, pois tem grande oportunidade de business, de negócio. Uma das grandes oportunidades nele é também o olhar dos Estados Unidos para, por exemplo, o corredor do Lobito. Joe Biden vem em Angola e, na sua agenda, perspectiva também participar da Conferência Internacional do Corredor do Lobito, que se vai realizar em Benguela. Acredita que há aí este interesse, um olhar diferente para este potencial que Angola tem? Obviamente, e nesse sentido a consolidação da parceria está de momento no corredor Lobito e para mim, geoestrategicamente, nenhum partido, nem no Partido Democrata, nem o primeiro Partido Republicano, não tem concordância bilateral, não é? Dos dois partidos. Bipartidária. Isto. E assim, pois, tanto o republicano como o partido dos democratas, do Biden, este em si, vejo que não vejo muita necessidade de mudar. Obviamente, cada presidente tem sua agenda e pode ser, mas eu vejo que eu não estou muito preocupado porque tem muita lógica. Os republicanos são o partido pró-negócios, Trump ainda mais. E assim, pois, e também tem vertente de que a participação ou a presença chinesa também aqui no continente africano, de acordo com o que eu conheço do presidente Trump, também um fator que também vai inspirar ele para também dar continuidade. Vamos ver o que vai acontecer em janeiro, mas eu sou um pouco mais otimista que a maioria neste sentido. Olha, eu acredito mesmo, como diz o Nil, Trump, não sei, arrisco a dizer se poderá visitar a África ou não, mas ele estando presente ou não, a presença dos norte-americanos no continente africano será acentuada, porque vê-se muito bem hoje o grande interesse que se tem pelos recursos minerais que a África apresenta, que a África ostenta, e é só para ver que depois também as outras potências, como a China, que tem uma presença muito mais forte no continente africano, os americanos sentem que têm um espaço maior deste bolo todo, têm as maiores fatias e querem, de várias maneiras, tentar também se encostar ou embrear com
com os asiáticos, a China, e também com os europeus, porque eles também não ficam de parte, né? A Alemanha, a França, a Inglaterra, são aí potências que têm uma indústria também muito acelerada e muito avançada, que se interessa muito pela matéria-prima. Mas, já do nosso lado africano, nós é que temos que olhar para isso e ver se o potencial está em nós, nós é que temos, quanto africanos, poder transformar aquilo porque e negociar não só como matéria-prima, e tentamos oferecer aquilo como produto acabado. Então temos que estar preparados. Olhar na verdadeira visão de um parceiro estratégico. Sim. Temos aqui um gancho Sim, rápido Fernandes Wanda. para reforçar o seguinte: o corredor do Lobito como tal, como infraestrutura, já está aí, está a funcionar. O caminho de ferro está ali, os minerais estão a circular, o que vai agora expandir-se para a Zâmbia, para facilitar ainda mais essa circulação. Quer dizer, o interesse americano como europeu, digamos assim, de uma forma alargada, está salvaguardado. Então, a parte angolana, como estamos a dizer aqui, tem que ser bem clara para os telespectadores lá em casa, é que tem que se organizar e fazer o seu trabalho de casa. Uma das coisas que nós aprendemos com os americanos, a relação bilateral é boa e necessária. E se for saudável como está no momento, facilita os investimentos privados, é o que nós desejamos. Nós não queremos mais financiamento, que é dívida, tem que se pagar com juros. Sim. Queremos investimento direto estrangeiro. Então, temos que ter condições aqui. Temos que ter infraestruturas para atrair esse investidor. Ou atrair investidores que venham eles construir as infraestruturas. Mas então, aí temos que mudar muita coisa, como a lei de terras, criar condições para essas pessoas terem segurança jurídica para investir nas infraestruturas. Mas não é só, okay? não é só a E outra da coisa também, Paulo assim. Forquilha, falou-se aqui de algo muito importante. O assumir de riscos é nesta altura, o organizar o nosso território é também nesta altura, não é? É nessa altura, e falou bem o professor Wanda da questão das infraestruturas, eu ia muito mais longe, portanto, porque o problema não é só infraestrutural. O nosso problema também é comportamental, não é? Portanto, nós temos que treinar os nossos cidadãos para melhorar o nosso ambiente de negócio, porque às vezes as instituições existem, existem algumas infraestruturas, mas do ponto de vista comportamental do cidadão que atende numa repartição pública, do cidadão que tem que fazer a fiscalização, do cidadão que tem que emitir um alvará em tempo recorde, tal não ocorre. Portanto, isso já é uma questão comportamental e isso concorre para o bom ambiente de negócio. O Nogueira falava aqui há pouco tempo da questão da transformação e o nosso digno representante aqui da Achan, não é? Falava... Ele está como economista hoje. Tem vários chapéus. Falava aqui do exemplo do setor petrolífero. Sim, o setor petrolífero é um bom exemplo, mas não é de todo o exemplo mais completo, porque nós defendemos várias vezes aqui nesse programa que o que deve ocorrer é a transformação de algumas dessas matérias-primas em território nacional. Porque isso é que vai, de facto, gerar emprego, é que vai treinar as nossas equipes. E não ocorre no setor petrolífero. Estamos a falar aqui de potencializar a indústria uma vez mais em Angola. Fazer com que, pelo menos nos outros setores, não continuemos a ser apenas uma fonte de matéria-prima. Isso é fundamental. Extrair, transformar parte dessa extração aqui para que tenhamos também os nossos jovens a serem treinados, as nossas empresas a serem treinadas, porque tal não ocorre hoje no setor petrolífero. Portanto, a questão da angolanização acaba por ser uma grande miragem ainda. Nós temos até aqueles serviços mínimos que devem ser prestados à indústria a serem prestados por empresas não nacionais. Portanto, por isso disse muito bem, temos que aprender as lições do setor petrolífero. As questões positivas, as questões negativas, para efetivamente galvanizarmos os demais setores. E uma das questões negativas é mesmo a questão da transformação desses recursos, que grande parte também tem que ser transformados aqui para garantirmos emprego a essa população que nós temos. Já mesmo a título de conclusões, é um tema que não se esgota claramente, há muito ainda para falar sobre isso, mas a título de conclusões, o Wanda, penso que esteve a concordar, o Made in Angola precisa ser reforçado, as indústrias, principalmente em Angola, precisam começar a ver um tempo novo. Não é? Sim, aí está o problema. Nós não podemos pensar nas indústrias, no plural não. Vou dar-lhe duas, ok? Indústria têxtil. As exportações da África para os Estados Unidos, no âmbito do AGOA, em 2022, dados do governo americano, equivaliam a 1,4 mil milhões de dólares.
Em Angola, deste bolo, não está a exportar nada. Por quê? Porque Angola não faz parte. Quer dizer, o setor de teste não faz parte do tipo. Angola não tem acesso à exportação de material de teste. Então, deve-se aproveitar a vinda do presidente Biden, o João Lourenço, poder, nessa conversa a dois, poderia pedir essa abertura, esse acesso para a indústria têxtil. Nós reabilitamos a nossa indústria têxtil e seria uma grande oportunidade. Vou dar um exemplo concreto do que o Bangladesh fez. O Bangladesh fez nos últimos anos, ok? Importou dos Estados Unidos, por aí, no total de 10 mil milhões de dólares de algodão, exportou, sabes quanto? Mais de 50 mil milhões de dólares de testes e vestuários, ok? Isto é possível fazer. Quer dizer, mesmo sem termos a produção necessária ainda, mas podemos arrancar já. Desde que cumprimos com as regras do AGOA. Agora, se você importar dos Estados Unidos a matéria-prima, podes depois exportar o produto acabado. É uma oportunidade. Então, mais do que olharmos nas indústrias, no plural, vamos focamos para as testes, produtos agrícolas, que valem em termos de exportação do AGOA até 2022, 914 milhões de dólares. Deste bolo, não temos nada. Muito bem. Carlos Nogueira, menos de um minuto, é importante priorizar essa organização interna? É fundamental e potencializar, principalmente, eu continuo a dizer, potencializar o nacional para que quando o americano vier com este dinheiro, porque é o que mais nos interessa, nós estamos preparados para parcerias, para acordos, porque lá no setor petrolífero, quer dizer ao Paulo, o que parece entender é que nós, os angolanos, só estamos ali para fornecer produtos alimentares, bebida, levar água, papel higiênico e outras coisas para a indústria petrolífera. Temos que acabar com isso, temos que estarmos preparados, temos que estar potencializados para transformar daquilo que vem da agricultura ou de outro setor, ser industrializado, que é por via da indústria que nós vamos crescer e avançar. Neil, rapidamente, recomendações para que os pontos fortes sejam cada vez mais captados para Angola, olhando para os Estados Unidos da América? Eu diria que tem muita oportunidade aqui e além de que hoje não tiver as instituições necessárias, talvez, falaram de doing business, mas eu diria, pois, quando Gulf Oil, que hoje é Chevron, chegou aqui há 70 anos atrás, não existia nenhuma reportagem ou nenhum estudo sobre doing business. Eles chegaram aqui e queriam fazer negócio, porque havia oportunidade. ExxonMobil, 35 tal anos aqui, está uma coisa parecida. E se há oportunidade, que há, as empresas vêm, ainda que não tiver todos os mecanismos perfeitos para que seja produtivo a longo prazo. Mas se há oportunidade... Elas aparecem. Tem que aparecer e temos que comunicar quais são e trabalhar conjuntamente para realmente ajuntar o financiamento com as ideias e toda a logística no chão, na terra. Muito bem. Portanto, eu gostava também de agradecer. Paulo Forquilha, sei que tem rapidamente. Bom, na realidade, só um ponto. Só para cumprirmos aqui, não podemos pular. Pois, Hilda, na realidade, não falamos aqui de um aspecto fundamental. Não se estabelecem relações comerciais sem voo direto, não é? Portanto, nós hoje não temos nenhum voo direto com os Estados Unidos. Já tivemos, não é? Temos que levar os nossos empresários a pensarem nisso. Isso dilui as barreiras, cria proximidades e nós temos que efetivamente voltar a ter ligações diretas com os Estados Unidos para que de alguma forma fomentemos também a circulação de pessoas. Muito bem. E foi sobre relações comerciais Estados Unidos e Angola que falamos hoje aqui no Visão Económica. Eu gostava de agradecer a Paulo Forquilha, Fernando Joanda, Carlos Nogueira e também Neil Brislin, exatamente. Muito obrigada pela sua presença. Você que esteve aí a acompanhar o nosso programa, gostávamos de agradecer também por acompanhar cada edição do Visão Económica. Está tudo dito. Vai acompanhar o telejornal que segue-se com Ernesto Bartolomeu. Boa noite e bom descanso.